Olá, cheguei, povo amado de Deus. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Hoje, dia 7 de maio, e até aqui nos ajudou o Senhor. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus amados? Então vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 5. Eu vou ler a partir do 2, tá? Eu vou ler alguns trechos, os trechos principais da mensagem, que é quase tudo, mas eu vou tentar ler assim bem brevemente para a gente contar a história aqui, que foi uma cura que assim inédita, né, dentro dos evangelhos. Essa passagem na Bíblia, essa cura que Jesus faz, esse milagre que Jesus faz, só aparece no Evangelho de João. Só aparece no Evangelho de João. E foi uma benção isso aqui, é uma benção para a nossa vida hoje, porque traz para a gente uma visão diferente também dessa cura. Por que Jesus curou exatamente essa pessoa? E é muito interessante, veja só como essa palavra fala com a gente. Olha só. Ora, eu estou lendo 2, tá? No capítulo 5, versículo 2. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavimentos, tem 5 pavimentações. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, o anjo descia em certo tempo, agitava a água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Aí eu vou lá para o 8. Então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma seu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. Agora eu estou indo para o 10. Por isso disseram os judeus, que já estavam perseguindo Jesus, né? Ao que fora curado: hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. Ó, a religiosidade aí, hein? É sábado, você não pode carregar leito nenhum. Olha aí. Agora eu vou ler a parte B do versículo 12. Quem é o homem que te disse: toma teu leito e anda? Mas o que fora curado, que é o aleijado, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, porque ele estava lá há 38 anos. O que estava acontecendo fora desse tanque, o que estava acontecendo na sociedade, o homem era meio assim, leigo em relação a isso, porque ele estava lá dentro desse lugar há 38 anos. Jesus se retirou. Aí o 14, mais tarde Jesus encontrou no templo e disse-lhe: olha, que já está curado. Olha aí, você já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Foi lá e entregou Jesus, né? E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. A questão era essa. E outra coisa que provocava os judeus, que eu vou ler aqui no versículo 18 e não encerra esse capítulo, mas encerra essa mensagem que eu vou passar. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, quer dizer, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, era pai, ele era filho de Deus, fazendo-se igual a Deus, porque curou, né? Também curou. Então aí a gente vê, gente, esse acontecimento, esse milagre aqui é o terceiro no Evangelho de João, né? Antes disso ele já tinha transformado a água em vinho, ele já tinha curado o filho do rei, né? Aqui o filho de um oficial do rei, e essa cura aqui que Jesus faz é uma cura à distância.
Quando o funcionário do rei chega e fala, cura meu filho, que meu filho está doente, está com muita febre. Era febre que o menino tinha. E febre, gente, naquela época, podia trazer muitas outras doenças, porque a febre geralmente vem de uma infecção. E a gente tem que lembrar que naquela época não existia injeção, não existia penicilina, não existia antibiótico, não existia nada disso. Então a febre era algo preocupante. Então o funcionário do rei vai, cura meu filho, cura meu filho. E Jesus fala assim, seu filho está curado. Aí quando ele volta, os funcionários falam, olha, o seu filho está curado. E o rapaz fala, o funcionário do rei, que hora que ele foi curado? Aí ele fala a hora, e ele lembra que foi exatamente na hora que Jesus falou, seu filho está curado, a sua fé te salvou. Foi uma cura à distância, porque o evangelho de João, os milagres são menos milagres que ele coloca, mas todos eles apontam a divindade de Cristo, o poder sobrenatural de Cristo, o poder de Deus na terra que Cristo tinha. E aqui não é diferente, né? Aqui também mostra esse poder de Jesus. Aqui, olha, passando estas coisas, né, que aconteceram, que ele curou o filho do funcionário, havia uma festa dos judeus. Provavelmente essa festa foi a festa dos tabernáculos que estava acontecendo, porque tem a festa da Páscoa, depois 50 dias, o Pentecostes, por isso que é Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa, e depois tem a festa do tabernáculos ou a festa das cabanas. Tem pessoas que falam cabanas ou tabernáculos. E nessa festa aqui, os judeus costumavam até levar cabanas, mesmo tendas em Jerusalém, para lembrar a época que eles ficaram 40 anos perambulando no deserto. Então era comum você ver tendas montadas na cidade, então a cidade ficava cheia. Estava acontecendo provavelmente essa festa. Aí olha, e Jesus subiu para Jerusalém, porque Jesus era um judeu, ele praticava as leis também de Moisés, ele ia às sinagogas, ele pregava nas sinagogas e ele participava também dessas festas. Ora, existia ali uma porta que era chamada Porta das Ovelhas. Essa porta aqui, ela foi reedificada na época de Neemias, onde passavam as ovelhas para ser sacrificadas no templo. E tinha um apêndice, logo em seguida dessa porta, existia esse tanque que chamava Betesda, que quer dizer Casa de Misericórdia. Na época de Neemias, esse tanque servia, e até assim no decorrer do tempo, esse tanque servia para os judeus se lavarem, se purificarem para poder fazer as cerimônias dentro do templo, porque eles tinham que se purificar, tinham que se lavar antes de prestar qualquer cerimônia dentro do templo. Esse tanque servia para isso. Com o decorrer do tempo, isso foi passando e aquele tanque foi ficando um lugar meio que místico, meio cheio de crença. As pessoas se juntavam ali, quem? As pessoas doentes, coxo, cego, tudo quanto é tipo de doença. Eu acredito que leproso não entrava, mas todos quanto é tipo de doenças, eles se juntavam ali em multidões, porque acreditava-se que de ano em ano, ou vez por vez, um anjo descia do céu, porque os judeus têm uma coisa meio com anjo assim, sabe? Eles têm uma certa crença de alguma forma em anjo. Descia o anjo do céu, movia as águas e o primeiro que pulasse na água era curado. Só que aqui na Bíblia a gente não encontra ninguém que tem um testemunho desse. Eu pulei nesse tanque e fui curado. Não tem. E se a gente olhar aqui na Bíblia, tem até um parágrafo, um colchete, quando fala aqui, ó, esperando que se movesse a água, portanto um anjo descia em certo tempo, agitando-as, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Aí fecha um colchete, porque esse colchete aqui mostra pra gente que essa passagem aqui que está em colchete, ela não está lá no início, lá nos primeiros pergaminhos, nos primeiros rolos, essa passagem não estava, ela foi acrescentada para explicar melhor a história. Toda vez que a gente vê um colchete desse na Bíblia, a gente tem que entender que foi uma palavra que um copista colocou para entender melhor a história, para não ficar uma história muito... Como é que vai entender se a gente não explicar isso, né? Entendia-se que um anjo descia ali e movia, por isso que existiam aquelas pessoas ali, para explicar o restante da história. E a gente tem que entender uma coisa, nem toda a doença, ela é vinda de um pecado. Mas nesse caso, a gente sabe que foi um pecado. A gente não pode generalizar, seria uma coisa injusta e completamente errada e seria uma heresia a gente falar que toda doença vem de pecado. Mas muitas são provocadas por um pecado, por uma atividade que a gente faz até na nossa vida mesmo. Vou te dar um exemplo. Se a gente for uma pessoa que fuma a vida inteira,
A pessoa começa a fumar, a adolescência inteira entra nesse vício, porque geralmente a pessoa entra nesse vício para fazer graça um pouco, né? Eu tô fumando aquela coisa assim, né? E acaba adquirindo esse vício e fuma a vida inteira, a vida inteira. Se a pessoa está com 70, 80 anos e manifesta um câncer de esôfago, um câncer de garganta, um câncer de boca, um câncer de pulmão, ela não é uma doença que veio de um pecado? Ela veio, não veio não, uma doença. A pessoa de repente, ela vai trocar tiro com bandido, com criminoso, que seja isso, tiro com polícia, leva um tiro na coluna, fica aí com problema fica paralítico. O que ela estava fazendo antes? Ela não estava trocando tiro, ela não estava de repente roubando, fazendo coisa errada? Foi uma doença que veio de um pecado. É lógico que tem manifestações de câncer, de doença, que não é pecado da pessoa, simplesmente apareceu isso, né? E a gente conhece muito casos que a pessoa de repente aparece doente, e a gente, assim, não vê nada, a gente, pelo menos, né, nós com nossos olhos não conseguimos ver nada. Foi o mesmo tratar de Deus na vida da pessoa. Nesse caso aqui, esse homem já tinha o julgamento de Deus. Ele tinha sido acometido com essa paralisia, né? Ele tinha esse problema de um pecado, que adivinha de um pecado. E por isso que ele estava lá nesse poço, nesse tanque de Betesda, para as águas mexerem e ele pular ali. Era uma crença, uma mentira. E vamos falar o seguinte, gente, a sociedade vive nisso aí. A sociedade, infelizmente, elas estão voltadas em crenças erradas, elas estão voltadas em heresias, em coisas erradas, elas vão buscar coisas erradas, coisas que não vai trazer alívio para a alma, não vai trazer a cura dela. E esse homem estava naquela esperança, era uma crença. Onde já se viu um anjo mexer e a pessoa entrar e sair curada. E quantas pessoas que prometem cura por aí, né? Faz isso que você será curado. Então isso é uma crença, é um misticismo. E lógico que não acontecia. E a gente vê aqui como que a sociedade tratava as pessoas, né? Porque aquele lugar é um lugar que ninguém ia para lá. Era um lugar que as pessoas evitavam, porque ali só tinham pessoas doentes. Então as pessoas evitavam. Aí quantas pessoas hoje que a gente vê na rua com um vício, deitada nas calçadas, pessoas que estão cadeirantes, pedindo as coisas, pedindo ajuda em semáforos. E a sociedade às vezes vira as costas para essas pessoas, né? Vira as costas para essas pessoas. E aqui não era diferente, essas pessoas não eram vistas, elas eram ignoradas, elas estavam ali, ninguém entrava ali para saber se precisa de uma ajuda, você está com fome, você está aqui há quanto tempo? Esse homem, a palavra fala que ficou 38 anos naquele lugar. 38 anos é muito tempo. E toda vez que a água chacoalhava, né, que eu acho que ele via que a água chacoalhava, deveria ser alguma outra coisa que chacoalhava a água, com certeza. Vinha um e passava na frente dele, as pessoas não respeitavam o fato dele ser aleijado. Vinha outra pessoa e pulava na frente dele. E aí ele questiona Jesus, porque Jesus, esse é um milagre também, que Jesus não é procurado. Senhor, faça isso, eu vou tocar na orla de Jesus, serei curada. Não. Nesse milagre aqui, Jesus vai de encontro àquele homem. Jesus tem algo ali e ele foi exatamente para aquele homem. Ele deve ter pulado uns par deles ali e foi direto para aquele homem aleijado e pergunta para ele assim: vendo-o deitado, estou no 6, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava ali já há muito tempo, olha como Jesus já sabia que ele estava ali, ele não frequentava aquele lugar, ele não frequentava Jerusalém, na verdade, não era de frequentar, né? O ministério de Jesus não foi ali, mas ele sabia que ali existia um aleijado que estava ali há 38 anos sofrendo, deitado ali, que estava assim há muito tempo, e perguntou: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando as águas é agitada. Você vê que ele não responde que ele quer ser curado. Ele fala: não tem ninguém que me coloca na água ali, para quando a água mexe, todo mundo passa na minha frente. Então Jesus fala assim, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. Lógico que ele sentiu
mover todinho o sangue nas pernas dele. Com certeza ele não sentia as pernas, né? Ele não sentia essa parte dele que não tinha mobilidade. Com certeza ele sentiu vida ali e ele levantou, pegou o leito. O leito é um tipo de um cobertor, uma manta que é usada de dia, né, para proteger do sol, para a pessoa ficar ali sentada, e à noite a pessoa se enrolava ali por conta do frio, para deitar, para fazer como se fosse uma cama. Toma seu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomou o seu leito e pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Agora você lembra que sábado os judeus não podiam fazer nada? Não podia fazer nada. Aí levantou a ira dos judeus, porque os judeus viram aquele homem andando, segurando o leito. E os judeus falam assim, olha, hoje é sábado, não é lícito carregar o leito. Agora veja a hipocrisia das pessoas. A preocupação deles não era em perguntar assim, mas você não era aquele homem que estava há 38 anos lá no tanque de Betesda, esperando uma cura? Vejo que você está curado, vejo que você está andando. Que maravilha aconteceu na sua vida. Não, eles não perguntaram isso, eles já começaram a criticar. Hoje é sábado, você não deveria estar segurando o leito. Olha a religiosidade, como cega as pessoas. O importante ali não era o leito que ele estava segurando, mas é a cura que ele tinha recebido do nosso Salvador, curou ele daquilo. Quando Jesus fez essa cura, Jesus imediatamente saiu daquele lugar, daquele tanque, porque a gente estava assim de gente doente. Todo mundo viu aquele milagre. Jesus ia ser, todo mundo ia querer aquilo. Jesus se coloca à parte e sai. E aí eles perguntam para esse homem era aleijado, né? Pergunta, quem é o homem que te disse isso? Toma seu leito e anda. Ele quer saber, quem é que esse homem que fez você pecar? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque ele não tinha esse conhecimento de Jesus que o pessoal lá fora tinha, né? Porque Jesus havia se retirado por ter muita gente naquele lugar, aquilo que eu falei, tinha muitas pessoas enfermas ali, então todos iam querer tocar em Jesus, eu quero a cura também. Jesus se retira, porque Jesus foi exatamente para aquele homem. Jesus devia ter se desviado dos outros homens e foi direto para aquele homem ali, ele queria curar aquele homem. Justamente aquele homem, porque a gente não sabe e a gente não tem resposta para tudo, e tem muitas coisas que a gente não precisa ter resposta. Jesus cura quem ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer, e a gente aceita e agradece. Mais tarde, Jesus encontrou esse homem que era aleijado no templo e disse, deixa eu te falar uma coisa aqui, olha, quando esse homem entrou no templo, com certeza antes ele devia ter entrado no templo, antes dele ser acometido com essa doença que te deixou ele aleijado, né? Mas no tempo que ele estava aleijado, ele não podia entrar no templo, porque toda pessoa que tinha um problema de saúde, um problema assim, aleijado, a mão retorcida, cego, eles não tinham acesso ao templo, não podiam entrar no templo. Eles não podiam entrar no templo, entendeu? Aí, quando ele foi curado, que ele entrou. Eu não sei se vocês lembram que tinha lá o aleijado na Porta Formosa, que Pedro cura ele, fala, eu não tenho nada, mas o que tenho te dou, levanta-te e anda. Quando ele levantou e andou, aí ele entrou no templo, mas antes ele estava na Porta Formosa. O cego que Jesus curou, colocou barro e colocou nos olhos dele, fez tudo acontecer, os glóbulos oculares, as terminações nervosas, tudo aconteceu ali. Ele só entrou no templo depois que Jesus curou a cegueira dele. Não podia entrar no templo ninguém que tivesse qualquer tipo de problema físico, problema assim. Jesus faz um alerta, olha que já está curado. Você está curado. Não peques mais. Aí a gente entende que essa doença, ela veio de um pecado, que o rapaz já tinha feito lá atrás. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Gente, eu acho que pior do que ficar você 38 anos esperando no milagre que não existe, é você passar a sua eternidade no inferno. Era isso que Jesus estava falando aqui. Olha que você já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Porque a gente vê pessoas que são curadas na igreja, que são libertas de vícios,
fica muito bem um tempo, depois ela cai no vício novamente, porque nós somos livres. Por isso que a gente não pode brincar com essas coisas. Eu falo, não mexe com coisas que a gente não dá conta depois de resolver. Jesus curou, fica ali. Jesus te libertou do vício, não volta, se afasta das pessoas, reveja suas amizades, reveja quem te levou para esse vício, porque você acaba voltando, porque ele fala, cuidado para que não peques mais. Dizendo assim, se você quiser, você vai pecar de novo e vai acontecer coisa pior com você, porque Jesus conhece a nossa natureza, sabe? Eu tô te curando, mas a sua natureza, ela é tendenciosa ao pecado. Você pode voltar e pecar de novo. Você foi curado dentro da igreja, libertado do vício, cuidado, porque você pode voltar no vício novamente. Você foi curado do adultério, você tinha uma tendência a isso, fique longe dessas possibilidades de adultério que Satanás coloca na sua frente para você adulterar, porque você pode cair de novo, porque é a sua fraqueza. Então Jesus mostra aqui a fragilidade do homem. Cuidado para que você não peque de novo, porque você está sujeito a pecar novamente e que não venha acontecer coisa pior para você, porque pior do que você voltar ao pecado é você pagar a eternidade inteira no inferno. É o que Jesus está falando aqui e é o que passa a mensagem para nós também, porque nós somos também de Cristo e nós temos uma tendência pecaminosa, porque nós somos filhos do primeiro casal que caiu. E a gente tem uma tendência ao pecado. Então, se recebeu a cura, fica firme em Jesus. Não deixa Satanás tirar a sua coroa da vitória, porque você pode escorregar no pecado e acontece coisa pior depois. E aí, o homem se retirou. Olha, o homem, quando ele foi curado aqui, quando ele recebe a cura, Jesus fala assim, ó, levanta, pega seu leito e anda. O homem agradeceu. Aqui não fala que agradeceu, não. Aqui não fala que o homem agradece a Jesus. E mais lá na frente, Jesus cura 10 leprosos. Quantos voltam para agradecer a Jesus? Um voltou. E esse que volta era samaritano. E os judeus não gostavam dos samaritanos, tá? Eles não gostavam dos samaritanos. Aí olha aqui, ó. O homem retirou-se e disse aos judeus que estavam procurando Jesus, perseguindo Jesus, que fora Jesus quem o havia curado. Não precisava dele ter falado, né? Porque Jesus estava evitando os confrontos com os judeus, o confronto com os fariseus, ele estava evitando. Mas aí o homem vai lá e entrega Jesus, né? Recebeu a cura, depois entrega Jesus. E os judeus perseguiam Jesus, porque faziam essas coisas no sábado. Aí depois, aqui parte B. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. A gente também tem que entender que esse homem não sabia o que estava acontecendo com Jesus lá fora, né? Mas ele entendeu que depois que ele curou, Jesus se afastou dele. E Jesus só encontra ele no templo. E Jesus que foi atrás dele no templo, porque Jesus encontrou ele no templo para terminar de falar para ele o que ele precisava saber em relação ao que aconteceu com ele. Vedes que está curado e não peques de novo. Jesus foi ali concluir o que ele tinha com aquele homem. E o homem entrega Jesus. E aí ele fala aqui, ó. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, porque a preocupação era dele estar carregando o leito no sábado, a preocupação e a maravilha que aconteceu, eles não viram. Às vezes a pessoa vê o milagre, né? Acontece o milagre, mas a pessoa não consegue enxergar o milagre. A preocupação deles era que eles estavam violando, que aquele homem estava violando a lei de sábado, que não podia carregar leito no dia de sábado. Mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, porque Jesus falava, Deus é o meu pai, fazendo-se igual a Deus. Aí agora a gente entende aí como que é, né? A crença das pessoas, né? E como quando a pessoa se apega a uma crença, ela automaticamente se afasta de Deus, porque ela crê em outras coisas. Aquelas pessoas que estavam aqui, aquele montoado de pessoas doentes que estavam ali, elas estavam, e tinha judeu ali, porque aquele homem lá era judeu. É tanto que depois que ele foi curado, ele foi para onde? Para o templo. Então ele era um judeu, então ali tinha muitos judeus, mas eles estavam afastados de Deus, porque eles estavam acreditando que aquela água
quando movesse, ia curar. E quantas pessoas não estão enganadas nessas crenças? Quantas pessoas não estão enganadas nessas crenças? Como é que fala? Novena, né? Tem uma questão aí. Novena para isso, novena para aquilo. As pessoas fazem simpatias. Eu conheço uma simpatia que vai te curar disso. Faz assim, assim, assim. Às vezes são cristãos. Faz assim, assim, assim. Eu conheci uma simpatia, eu conheci uma oração que se você fizer ela, e às vezes não é um salmo, não é um provérbio, não é nada que está na Bíblia, é uma oração criada por homens. Faz essa oração tantos dias e tantos dias que você vai, e a pessoa acaba confiando numa crença e tira Jesus. O foco já não é mais Jesus, e sim o foco é naquela crença, naquela religiosidade que as pessoas colocam ali na nossa frente e a pessoa cai naquilo ali. Esse homem estava lá 38 anos, foi uma doença que veio do pecado, porque Jesus fala aqui para ele não pecar novamente, e ele acaba entregando Jesus, mas ele foi curado. E eu tenho uma palavra aqui para vocês, irmãos, que diz aqui em Mateus 28. Para gente, toda vez que a gente vê uma pessoa assim, a gente se encontrar num desespero desse, porque a doença, ela pode vir para qualquer um. É lógico que tem doença que vem do pecado, mas se a gente falar que todas elas é do pecado, seria um erro muito grande, porque nem todas elas vêm de um pecado que a pessoa cometeu. Nessa época aqui, quase todas as doenças eles procuravam falar, quem pecou foi você, foi o pai dele, quem que pecou? Eles colocavam o pecado em alguém, colocavam a doença em alguém. Fulano está doente, mas quem que pecou? Ele pecou? Foi os pais que pecaram? Sempre tinha alguém atrás do pecado. E Jesus mostra que não é sempre assim. O pecado não é sempre vindo, a doença não é sempre vinda de um pecado. Às vezes a doença é um tratar de Deus para a pessoa. Tem muito câncer que não mata, mas tem câncer que cura a pessoa dela mesma. Coloca a pessoa às vezes num lugar, desce um pouco do salto, é mais humilde depois da doença, sai mais fortalecida e se apega a Deus. E se apega a Deus, porque começa a ver, nossa, Deus existe porque me curou. Aí tem uma palavra aqui, ó, em Mateus, capítulo 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Será que não compensa a gente trocar, hein? Esse fardo aí com Jesus, hein? Colocar aí Jesus do nosso lado, né? Colocar o jugo junto com Jesus, porque o fardo dele é suave e é leve, e às vezes a gente está sobrecarregando a nossa vida porque a gente quer. Jesus está aí, olha, Jesus está à porta e bate, ele fala aqui, olha, Jesus aparece ali, aqui fala, né? Vinde a mim, é a mesma coisa que ele fala assim, olha, quem tem ouvido ouça o que eu estou falando, as igrejas, você tem ouvido, ouça o que eu estou falando, eu estou falando é com você mesmo, é com vocês aí, meus irmãos, que eu estou falando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, a igreja está falando, Jesus está atuando. Nós precisamos abrir nossos ouvidos e ser mais sensíveis à palavra de Deus, porque Deus tem grandes coisas no nosso meio. Eu creio, em nome de Jesus, tem muito para a minha vida, tem muito para a sua vida, mas tire de perto todo tipo de religiosidade, tire essas crenças, tire esse misticismo que desfoca Jesus e coloca seu foco em Jesus, que está aqui atuando na nossa vida e vai fazer grandes coisas no nosso meio. Eu creio nessa palavra e eu creio que você também acredita nisso, porque se você está assistindo isso é porque você é de Cristo. Em nome de Jesus, que essa palavra venha entrar no seu coração e que vocês possam se alimentar dela, pensar direitinho no que aconteceu com esse homem aqui, se vocês já não perceberam pessoas que foram curadas e caíram novamente, e que isso não aconteça com você. Que Deus possa te dar um livramento, possa te dar uma cura e você ficar firme nessa fé e não abandonar, não voltar para o caminho errado para que não aconteça coisa pior com você, que é a morte eterna. Que é pior que você passar um vício na terra, é você passar a eternidade no inferno. Deus abençoe a vida de vocês grandemente, em nome de Jesus. Amém?